Fala galera, beleza? Vamos começar agora os nossos estudos sobre áreas de figuras planas, tá certo? Existem algumas figuras planas que é de praxe, que você precisa ter domínio da fórmula das suas áreas, tá certo? Nós vamos passar por todas elas e no final da aula nós vamos resolver duas questões específicas, fechou? Então vamos lá. A primeira figura de quem nós vamos falar é o que nós chamamos de retângulo. Qual que é a primeira coisa que você precisa guardar sobre essa figura? Esse lado aqui, ele é igual a esse lado, e que esse lado aqui, ele é igual a esse lado, correto? E todos os ângulos internos são iguais e são iguais a 90 graus, beleza? E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, esse lado aqui, eu vou chamá-lo de Azinho, que vai corresponder à sua base, certo? E esse lado aqui, por exemplo, nós vamos chamar de Bzinho, que vai corresponder à sua altura. Vamos pensar dessa forma, tá certo? Ok, então como que eu posso construir a área de um retângulo? A área nada mais é que base vezes altura, certo? É claro que você vai entender como sendo comprimento e largura, enfim, mas estou usando a linguagem usual que os exercícios vão cobrar. Fechou? Então nós temos base vezes altura para a fórmula da área de um retângulo. Vamos para a nossa próxima figura. Vamos falar do quadrado. Qual que é a primeira informação que você precisa guardar do quadrado? Ele possui os 4 lados iguais e todos os ângulos internos iguais a 90 graus. E aí, se todos os lados são iguais, eu vou utilizar uma única letra para representá-los, tá? Por exemplo, eu vou chamar de L, que é a letra mais usual. Mas se você quiser utilizar uma outra letra, não tem problema, beleza? E aí, como que eu posso pensar então na sua área? A sua área, o pessoal tem mais o hábito de dizer assim, ó, lado ao quadrado, ou simplesmente também base vezes altura. Aí, como são iguais, vai ficar L vezes L, que aí é L ao quadrado, tá certo? Então essa é a nossa segunda figura, a nossa segunda fórmula que você precisa guardar. Nós temos o terceiro caso, que é o que nós chamamos de paralelogramo. Então o que você vai ter que guardar a princípio? Eu vou projetar aqui no nosso desenho, por exemplo, a altura do paralelogramo aqui, ó, beleza? E eu posso colocar ele de forma interna ou eu posso colocar ele de forma externa, por exemplo. Eu posso projetar a altura aqui também. É mais usual de forma interna. Então eu vou chamar aqui, ó, por exemplo, de H, e aqui nós vamos representar como sendo a nossa altura. E lembrando informações sobre essa figura, que esse lado aqui, ele é igual a esse lado, e que esse lado, ele é igual a esse lado aqui, beleza? Então eu vou projetar aqui, por exemplo, ó, eu vou chamar esse lado aqui de Azinho, que vai ser justamente a nossa base. Então, como que eu penso na fórmula da área do paralelogramo? Então, você vai pegar base vezes altura. Fechou? Muito bem. Então, acabamos de ver a fórmula da área da nossa terceira figura. Vamos falar do trapézio agora. O trapézio, nós temos esse desenho aí. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é a sua altura. Então, da mesma forma, ó, vou projetar aqui a sua altura, vou chamar de H, que eu posso projetar ela de cá também, ó, se eu quiser. Aí vai ficar ao seu critério. Às vezes o problema ele vai te dar uma ideia de qual altura que você vai projetar, ou ele já vai te dar essa altura, enfim, tá certo? Aqui, pessoal, ó, eu vou chamar de B maiúsculo e é o que nós chamamos, por exemplo, de base maior, correto? E aqui em cima eu vou chamar de B minúsculo e é o que nós chamamos de base menor, correto? Muito bem. Bom, aí como que fica a fórmula da área de um trapézio? Nós vamos pensar assim, ó, a sua área nada mais é que a soma das bases, base maior mais base menor, vezes a altura, certo? Tudo isso dividido por 2. Muito bem. Então, acabamos de ver agora a fórmula da área de um trapézio. Vamos prosseguir aqui.
Nós temos o que chamamos losango, tem aluno que chama de pipa, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar esse segmento aqui, ó, que nós vamos chamar de diagonal. Deixa eu fazer melhor aqui. Então, esse aqui, por exemplo, eu vou chamá-lo de D maiúsculo. Então, você vai colocar assim, ó, diagonal maior, entendeu? Diagonal maior, mas isso tanto faz, eu poderia chamar a outra de maior, vai depender do problema. E eu vou projetar a outra aqui. Nossa, que dificuldade, gente, ó. Vou projetar a outra aqui. Pronto. E nós vamos chamá-la de Dzinho, né, ou D minúsculo, aqui. E aí nós vamos chamar de diagonal. Nossa, peraí, deixa eu apagar aqui. Nós vamos chamar de diagonal, no caso, menor, certo? Aí quando você liga as duas, vai formar aqui um ângulo de 90. E outra informação do losango que você precisa guardar é que ele possui todos os lados iguais, tá certo? A fórmula da área do losango nada mais é que o produto das diagonais, Dzão vezes Dzinho, tudo isso sobre 2, beleza? Muito bem. Então vimos mais uma fórmula, agora vamos para o último caso, que é o triângulo, que é uma figura mais utilizada de todos os tempos. Ó, eu vou projetar aqui a altura, certo? Formando aqui um ângulo de 90. Lembrando que toda vez que for altura, o ângulo sempre tem que formar o ângulo de 90 graus, beleza? E aqui eu vou projetar, por exemplo, o Azinho, e aí aqui vai ser a nossa base, tá? Então, como que você vai pensar na fórmula da área de um triângulo? Base vezes altura, tudo isso sobre 2. Eu vou passar um detalhe a mais em relação ao triângulo, porque acontece e vai acontecer em uma questão nossa. Eu vou projetar aqui, ó, um outro triângulo, que é o que nós chamamos de triângulo retângulo, certo? Então, vou projetar aqui, ó. Aí, esse lado aqui, eu vou chamar de Azinho, Bzinho e Czinho, tá? Esse lado aqui é o que nós chamamos de hipotenusa. Não sei se você lembra desse nome. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E esse lado aqui é um cateto, certo? E esse outro lado aqui também é o que nós chamamos de cateto. Mas como que eu penso na fórmula da área de um triângulo como esse? Não vai mudar, base vezes altura sobre 2. Mas é muito importante que você guarde o seguinte: é o produto dos catetos, então B vezes C, sobre 2, que é a mesma coisa que base vezes altura sobre 2. Então, existem outras fórmulas para triângulos, mas quando eu penso agora em concurso, né, os dois triângulos que são mais utilizados é o triângulo tradicional, para você utilizar base vezes altura sobre 2, e às vezes acontece o triângulo retângulo. E aí é muito importante que você coloque na sua cabeça, opa, é o produto dos catetos dividido por 2. Fechou? Muito bem, pessoal. Sendo assim, tendo as fórmulas das áreas em mãos, vamos começar a nossa prática. Vamos pegar aqui a nossa primeira questão que diz: para uma tarefa em aula, os alunos cortarão heptágonos, ou seja, figuras de 7 lados, conforme indicado a figura. Então veja o nosso heptágono. A área de um heptágono como esse, em centímetros quadrados, é... Primeira dica, quando você pega uma questão como essa, que é comum, entendeu? Que tem um formato que não é uma figura famosa, você vai subdividi-lo em figuras que você acabou de ver comigo aqui. Então vamos lá, como que eu posso começar? Me acompanha. Ó, eu vou fechar esse lado de cá. Ó, vou fechar esse lado de cá. Pronto. E aí eu percebo, ó, aqui é 3, aqui é 3. Então, se eu fechei do lado de cá, aqui também vai ser 3. E esse lado de cá também vai ser 3, certo? Então, formamos um quadrado. Eu vou chamar essa figura aqui de figura 1, correto? Agora eu vou fechar esse lado de cá, ó. Ó que interessante. Aí, esse lado de cá todo não era 5? Se essa parte aqui já era 3, então aqui me sobrou 2. 2 para 5, certo?
Aqui não é 3? Então, essa parte aqui, ó, passa a ser 3. Pronto. Então, essa parte aqui, ó, como aqui na frente é 2, então aqui é 2. Aqui passa a ser a nossa figura 2. Agora, eu vou projetar aqui também, ó que legal, beleza? Então, se aqui, deixa eu projetar aqui de novo, ficou meio penso. Ó, mas se fizer com régua fica legal. Ó, eu vou projetar aqui, ó, para ficar mais organizadinho. Aqui é 2, então aqui é 2, ó. Então essa parte é 2. Se aqui na frente é 2, então aqui também vai ser 2, correto? Então nós temos a nossa figura 3, que é um quadrado também, correto? Agora, ó, eu vou fechar essa figura de cá, por exemplo, tá? Então aqui é 2, porque na frente é 2, certo? Aqui tudo era 7, ó. Aqui tudo era 7. Como aqui é 3, aqui é 2, é 5. Então tá faltando 2 para virar 7. Então, essa é a nossa figura 4, que é um quadrado também. E aqui nós temos um retângulo, um triângulo retângulo, ó, que foi que eu passei para você a fórmula da área para você pensar. Então, aqui, ó, aqui é 2, porque tudo era 4. Então, aqui é 2, aqui ficou 2. Como aqui é 2, aqui também vai ser 2, ó. Certinho? Então, essa aqui é a nossa figura de número 5. Pronto. Subdividimos o nosso heptágono, agora em figuras que a gente conhece, então fica mais fácil a gente pensar na sua área. Então, primeiramente, nós vamos calcular a área da figura 1. Essa figura se trata de um quadrado, então é lado ao quadrado, como nós vimos. Então, 3 ao quadrado é igual a 9 centímetros quadrados, correto? Agora nós vamos pegar a figura 2. A figura 2 é um retângulo. Então, a sua área, como nós vimos, é base vezes altura. Então, vai ficar 3 vezes 2 é igual a 6 centímetros quadrados, beleza? Agora, no próximo caso, nós temos... Opa, voltando aqui, nós temos a figura 3, certinho? A figura 3, ó, se trata de um quadrado também, então é lado ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4 centímetros quadrados, certo? Continuando, a figura 4 é o seguinte, ó, a área vai ser igual. Se trata também de um quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4 centímetros quadrados. E a última figura, a figura 5, é o triângulo. Então, se você lembrar comigo, né, o exemplo que eu dei lá há poucos minutos atrás, quando o triângulo for retângulo, então você vai pegar o produto dos catetos. Então, nesse caso, ó, é 2 vezes 2 sobre 2. Então, vai ser aqui, ó, 4 sobre 2, que é igual a 2 centímetros quadrados. Porque se eu voltar aqui, ó, essa parte aqui do meu triângulo é o que nós vamos chamar de hipotenusa, correto? Então, os outros dois lados, com certeza, são os nossos catetos. Calculamos agora a área de cada pedaço. Então, a área total do nosso heptágono é justamente essa soma. 9 mais 6 mais 4 mais 4 mais 2. Então, se você somar tudo, ó, 9 com 6 é 15, 19, 23, 25. Então, resultado final, 25 centímetros quadrados. Beleza? Então, a área do nosso heptágono nada mais é que 25 centímetros quadrados. Ótimo. Então, vamos ver a nossa segunda questão. Olha que interessante. Observa o lote no qual foi construída uma oficina mecânica. Então, tem a oficina aqui. De acordo com as medidas apresentadas na figura, a área não construída no lote corresponde a... Então, veja, ele quer a área não construída, beleza? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou pegar aqui primeiro a área total. A área do terreno total. Se você observar aqui comigo, ó, tem aqui, ó, essa dimensão e essa outra dimensão aqui, ó. É base vezes altura. Se trata de um retângulo. A base vale 40. Então, vou colocar aqui, ó, 40 vezes. A altura vale 18.
Então, isso é igual, nós vamos fazer conta agora. Ó, 40 vezes 18 vai ser igual. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 4 é 32. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4. Então, se você somar, ó, 0, 2, 7. Ou seja, 720 metros quadrados. O terreno todo, ele tem 720 metros quadrados, beleza? Agora, nós vamos pegar a área construída. A área construída vai ser o seguinte, você vai pegar aqui comigo, ó. A base dele é 21 e a altura dele é 12. É um retângulo também. Então, vai ser aqui, ó, 21 vezes 12. Então, aí nós vamos ter que fazer essa conta. Vamos fazer aqui na frente, ó. 21 vezes 12 vai ser o seguinte. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. E aí, na hora de somar, ó, 2, 5, 2. Vai dar 252 metros quadrados. Pronto. Então, a gente calculou a área do terreno... Engasguei. A área do terreno total e calculamos a área construída, beleza? Aí o problema pergunta aqui, ó, a área não construída. Então ele quer saber isso. Então aqui, ó, a área que sobra, que não foi construída, você vai pegar a área total, 720, menos a área construída, que é 252. Então vamos fazer essa conta, ó. 720 menos 252. Então, conta normal. 10 menos 2 é 8. Aqui ficou 1, vem para cá, fica 11. 11 menos 5 é 6. Aqui tinha ficado 6 menos 2 é 4. Ou seja, 468 metros quadrados é o que nós temos de área não construída. Beleza? Muito bem, gente. Então, passamos agora por todas as áreas. Vou parar aqui, senão a aula fica muito longa. E resolvemos agora duas questões. Então, é muito importante que você domine essas áreas. Essas 6 figuras têm que estar na ponta da sua língua. Beleza? Então, é isso aí. Qualquer coisa, reveja a aula. E vamos prosseguindo. Até a próxima. Valeu!